Shalom, shalom, bom dia a todos. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 25, 26 e 27 e Salmo 107. 2 Crônicas 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1.000 e de 100 em todo o Judá e Benjamim. Então convocou todos os de 20 anos para cima e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, o homem de Deus foi até ele e disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. Então não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que a combate corajosamente, Deus o derrotará diante dos inimigos, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: mas as 3,5 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas? Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Amazias mandou então voltar os soldados de Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas de Amazias haviam mandado de volta, não lhes permitiu participar da guerra. Atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que lhe disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, os quais nem o povo deles puderam salvar de suas mãos? Enquanto ele ainda falava, o rei interrompeu: por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel. Com este desafiou: venha me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano:
dê sua filha em casamento ao meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro. Você diz a si mesmo que derrotou Edom e agora está arrogante e orgulhoso, mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que levará você também Judá a ruínas. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e o seu povo a Jeoás, pois pediram conselho aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro e de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Ele foi trazido de volta a cavalo e sepultaram juntos aos seus antepassados na cidade de Judá. 2 Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Ele foi quem conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabene e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território dos filisteus. Deus os ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito. Depois havia se tornado muito poderoso. Uzias constituiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também constituiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefela e nas planícies. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família
no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens, treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e encontrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel, e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante todo o tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do rei Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu as suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Salmos 107. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre.
Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos dos adversários, e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelos desertos e por terras áridas, sem encontrar cidades habitadas. Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que lhes deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro, tornando-se todos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles detenham graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam ao abismo. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambeavam tantos como os bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembléia do povo e louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em desertos e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável. Semear lavouras, plantas, vinhas e colhe uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que diminuam os seus rebanhos. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanho. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Amém?
Amém, glória a Deus. Obrigada, querido pastor Daniel, bênção pura. Gente, hoje nós temos aqui 3 reis, um em cada capítulo, e 3 lições muito poderosas, para que nessa manhã nós venhamos a alinhar o nosso coração com o Pai, para que a gente possa enxergar muitas vezes aquilo que a gente não está enxergando. Temos aqui 3 histórias, e eu sempre falo, a Bíblia é um espelho, né? A gente precisa olhar para ela e identificar em nós o que nós precisamos alinhar e qual é a direção, qual é o caminho. O primeiro rei que nós vamos aqui abordar de forma bem breve, mas só pontuando as coisas, os segredos, as lições poderosas que trazem nesses capítulos. O primeiro rei, o capítulo 25, fala do rei Amazias. E a palavra fala que ele começou bem, Amazias começou muito bem, mas a palavra diz que o coração dele não era completamente do Senhor. Ele obedece de forma parcial. Ele demite as tropas de Israel e depois ele se voltou para os deuses de Edom. Ele entra em idolatria, né? E aí a gente vê aqui sobre a obediência parcial, né? O perigo da obediência parcial. Ele começa a reinar quando ele tinha 25 anos, e ele vai reinar por 29 anos, né? E no versículo 2 do capítulo 25 diz assim: e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não de coração perfeito, ou não de todo o coração. Aí a gente vê exatamente o coração dividido, né? Primeiro ponto, quando a gente vê sobre essa questão de coração dividido, o que nos lembra? O que nos remete? Mateus 6:24. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Isso mostra o quê? Uma característica de uma obediência parcial. Aquele que escolhe quais, né, direcionamentos do Senhor vai seguir, quais mandamentos vai seguir, o que ele vai seguir, né? Então, quando a gente vê aqui, né, o Senhor está sendo claro, você não pode servir a Deus e você não pode servir a Mamon ao mesmo tempo, né? Então, você ama a Deus, mas você não abandona os ídolos. E muitas vezes ídolos não é só imagem, né? Não é aquela idolatria ali, não é só isso. Isso também. Mas às vezes você tem ídolos dentro de você que você não abandona, né? Muitas vezes é o amor ao dinheiro, a pessoa não consegue dizimar. Muitas vezes ela tem práticas ali, né, que ela sabe que é ilícita, que é errado. Por exemplo, nos negócios, algumas transações ela é honesta, mas não em todas, né? Na questão dos relacionamentos, perdoa algumas ofensas, mas outras ela quer guardar o rancor. Ela não quer liberar, ela quer ficar ali, guardando aquilo, remoendo aquilo, né? Ou na questão das finanças, tem pessoas que às vezes até dizima, mas só nega impostos. Pessoas que às vezes dentro da igreja estão ali, fala de Deus, né? Tá ali, mas nega o Senhor com as suas atitudes fora da igreja. Age de forma contrária àquilo que está recebendo, aquilo que está sendo ensinado. E aí, Yeshua vai dizer assim, ó, quem não é por mim é contra mim. Então não existe meio termo no reino de Deus. Ou você é, ou você não é. E o capítulo 25 nos traz essa lição aqui sobre Amazias, né? Um coração dividido. Um homem que teve um coração dividido. E teve um fim trágico, né? Foge, depois é assassinado.
Depois a gente tem no segundo rei dessa manhã, Uzias. No capítulo 26 vai falar aqui sobre o rei Uzias. E é interessantíssima, cheia de detalhes, né? O que a história de Uzias nos traz. Ele começa a reinar muito novinho, 16 anos ele começou. Mas o reinado dele foi um reinado longo, 52 anos ele reina. E o reinado dele teve duas fases diferentes, né? Ele tem a fase da prosperidade, porque ele buscou o Senhor. Ele busca o Senhor. Olha que interessante isso. Vou pegar o versículo certinho aqui para vocês. Em 2 Crônicas 26, 5, está escrito assim, ó. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A gente vê que Uzias, ele foi tremendamente abençoado enquanto ele buscou o Senhor. Esse versículo traz aqui uma chave poderosa. Enquanto buscou o Senhor, Deus o prosperou. É. Só que o que aconteceu? O orgulho, né, a forma tão abundante que ele foi abençoado, né, gerou um sucesso muito grande para ele. Só que o sucesso gerou um orgulho nele. Ele não soube lidar com aquele sucesso. E aí, a gente vê aqui, queridos, como é forte essa história de Uzias aqui. Nessa fase que ele teve de prosperidade, né, ele teve ali a orientação de um profeta. O profeta Zacarias, ele orientava ele. Ele buscou o Senhor, ele tinha ali um profeta, né, o qual ele tinha ali o aconselhamento, orientava ele. E aí, dentro daquela busca, ele recebe toda uma prosperidade extraordinária, que era uma prosperidade militar. Ele tinha um exército de 307, 500 mil soldados. Era um poder que cada vez crescia mais. Ele tinha uma prosperidade na questão agrícola, né? Muita fartura, colheitas abundantes, terra próspera, fértil. E ele teve uma prosperidade, gente, na tecnologia. A palavra fala que Uzias, ele criou máquinas, ele inventou máquinas que eram usadas ali nas forças militares. Olha que interessante a forma e o nível como esse homem prosperou, né? Que a palavra fala, enquanto ele buscava o Senhor, ele prosperava. Então, ele teve ali uma fase extraordinária, exponencial de prosperidade. Só que aí, o que acontece? No versículo 16 a 23, vai dizer, né, que, deixa eu abrir aqui, ó, para a gente ler esse texto aqui, 16. Em 16 a 23 vai dizer assim: entretanto, depois que o rei Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. E aí o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. E eles enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, aqueles que são consagrados para queimar o incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Palavra do sacerdote ali, né, que zelou pelo templo do Senhor. Por quê?
ali quem poderia queimar incenso ao Senhor era somente o sacerdote, isso era a lei, determinação do Senhor. E ele cheio de orgulho, aquela pessoa que, tipo assim, o orgulho sobe tanto que ela já não respeita mais ninguém, não respeita o sacerdote, não respeita a lei do Senhor, entendeu? Chega, vai fazendo o que acha que pode fazer e que tá todo mundo ali, né, que não quer saber mais de nada, de ninguém, ele é o supremo, ele é o poderoso, entende? Ele infringe, ele quebra leis que o Senhor tinha instituído. Ele passa por cima das autoridades. Ele está em alta desonra aqui, nesse momento, né? E aí ele é repreendido pelo sacerdote que está agindo no seu dever de zelo com aquilo que o Senhor tinha instituído, né? E aí Uzias, ele estava com o incensário na mão ali, pronto para queimar o incenso. E aí ele se irrita, ele se indigna contra os sacerdotes. Olha isso. Ele totalmente errado, né? Ele ainda se irrita e se indigna com os sacerdotes. E aí, sabe o que acontece? Que a palavra nos relata no capítulo 19, que na mesma hora, na presença dos sacerdotes, diante do altar de incenso do templo do Senhor, surge uma lepra na testa dele. E aí, quando o sumo sacerdote, né, Azarias e todos os sacerdotes viram a lepra, expulsaram ele do templo, e ele mesmo ali, na verdade, ele ficou ansioso para sair, é o que diz a palavra, pois o Senhor havia o ferido. Na hora ele sentiu ali que o Senhor tinha o ferido, né? Por causa daquela extrema desonra que ele cometeu. Aquele ímpeto ali de desonrar, de não ter mais senso nenhum de respeito, né, de se achar que ele poderia fazer o que desse na telha dele. E aí o que acontece? No capítulo 21 fala que o rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Ele foi definhando com aquela lepra, né? Durante todo esse período, ele morou numa casa separada, excluído, leproso, né? Ele não podia mais ir aos lugares, ao templo. E aí o filho dele, Jotão, que governava ali, né, passou ali a governar no lugar dele. Então, a gente vê, queridos, como a gente precisa olhar para a palavra e entender o quanto, né, a nossa carnalidade, mesmo você sendo abençoado pelo Senhor, você experimentando, mas se o teu coração não for totalmente dele, o teu próprio orgulho, né, diante da prosperidade, diante da bênção, se você não guardar o seu coração diante do Senhor, isso, o teu próprio orgulho ou essas bênçãos que você tem pode te levar a uma queda terrível, a um afastamento da presença. Porque por mais, queridos, que você possa ter tudo nessa terra, se você não tem Deus, você não tem nada. Se você não tem ali aliança com o Senhor, você não tem nada. É isso que a gente precisa entender. Porque muitas vezes, uma pessoa que, né, não tem talvez tantos recursos, tanto luxo, tanto isso, como aquele milionário que tem lá, essa pessoa é muito mais rica. A pessoa que tem Deus, ela é muito mais rica do que qualquer pessoa que possa ter as maiores posses na terra, gente. Porque tudo vai passar, tudo vai ficar, é temporal, é temporário. Tudo é temporário. Mas aquilo que nós temos no Senhor é eterno. Nós, como filhos do Altíssimo, nós já temos todas as coisas nele. Nós somos filhos, como me traz agora à memória a história do filho pródigo e do filho mais velho. Quando Deus olha para o filho mais velho ali que está reclamando que o pai não fez ali uma festa para ele e tal, ele falou: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Você que não se percebeu, você que não enxergou. Então a gente vê, né, que o orgulho de
Uzias aqui foi fatal. Ele se corrompe. Ele tenta usurpar ali o lugar do sacerdote. E aí o que acontece? Ele recebe um juízo do Senhor. Lepra instantaneamente. E ele viveu separado até a morte. Então, Provérbios 16, 18 vai dizer assim, ó, a soberba precede a ruína. A altivez do espírito, a queda. Então, aquela pessoa que não se arrepende, aquela pessoa que acha que tá na lama, tá fazendo tudo errado, e o orgulho na tampa, não enxerga as coisas que fez. Não consegue ver, não consegue. É interessantíssimo, queridos. Interessantíssimo aqui. Porque a lepra foi na testa. Foi na mente aqui, ó. Toma conta dos pensamentos. E aí, antes de entrar nessa questão da lepra aqui, que é muito, muito, muito interessante, o que acontece? A gente vê aqui um ciclo de perigo da prosperidade. É por isso que tem gente que às vezes não recebe, né, a bênção, aquilo que poderia receber, porque ela ainda não está pronta para receber. Porque se ela receber, ela pode cair, ela pode perder, e o Senhor não quer te perder. A tua vida é mais importante. Então, para a gente receber, é melhor que a gente esteja apto e pronto para receber. De forma que o nosso coração não vai se corromper. E a gente não vai perder o bem mais precioso que nós temos, que é o amado das nossas almas, que é a aliança que nós temos com ele. Isso não tem nada nessa terra. Nada que se compare. Então, o ciclo, eu quero só que você entenda o perigo, tá? Do ciclo perigoso da prosperidade. Recebe a benção, tem sucesso e reconhecimento. Aí, ó, quando você vai para autoconfiança, o que é autoconfiança? Você dizer assim, eu consegui pelos meus méritos. Já vi muita gente que o Senhor abençoou e a pessoa acha que na cabeça dela foi o network dela. Já ouvi da boca da pessoa falar. Não consegui enxergar que foi Deus que abençoou. Então, quando vem para aquela recebeu a bênção, aí vai para a autoconfiança. Eu consegui pelos meus méritos. Aí depois vai para o orgulho. Entra no orgulho. E aí a pessoa se esquece da dependência de Deus. Se esquece. E aí ela vai para onde? Transgressão. Ela começa a violar os limites que são estabelecidos por Deus. Ela viola os limites. Ela perde a noção. Ela ultrapassa os limites que o Senhor estabeleceu. E aí vem o quê? Juízo. Vem as consequências inevitáveis. As consequências que são inevitáveis. A gente vê que Uzias ainda se irrita com o sacerdote. Ele foi repreendido. Gente, olha só. Ele tinha a oportunidade dele, naquele momento, de se arrepender. Ele teve a oportunidade porque ele recebeu uma palavra de repreensão do sacerdote diante do templo. O sacerdote falou com ele, olha o que você está fazendo. E se ele tivesse dentro dele ainda um pingo de senso e de amor ao Senhor, ele tinha ali se arrependido, caído de joelho, chorado, se arrependido, feito techuvá. E o Senhor tinha restaurado ele, gente. Mas ele foi repreendido, ele se irrita, ele se indigna com o sacerdote. E aí, queridos, aí Deus falou, é juízo. Deus ainda espera para ver como que ele vai reagir diante da repreensão do sacerdote. Olha como é forte, queridos, tá? Então, Deus está trazendo aqui um alerta ao orgulho espiritual, tá? O orgulho espiritual é aquela pessoa, ela deixa de buscar o conselho, ela acha que ela não precisa mais de orientação.
ela acha que ela não precisa mais. Ela resiste à correção. Ela resiste. Ele resistiu, o sumo sacerdote e os 80 sacerdotes ali que confrontaram. Mas ele se irou. E aí, o que foi o resultado, gente? Isolamento. Ele quer sair. Ele quer sair do templo, porque ele sentiu que o Senhor feriu ele. Ele quer sair, ele se isola da comunidade de fé, se isola da igreja, se isola. Gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É forte, queridos. É forte. Alguns pontos aqui, né, que a gente pode trazer para a questão do contemporâneo, né? Tem vários exemplos, mas muitas vezes, né, jovens talentosos aqui que desprezam a sabedoria dos mais velhos, desprezam a sabedoria daqueles que têm mais experiência com Deus, ou um crente que começa a prosperar, aí para de dizimar, ou para de servir, se envolve lá, né, naquela coisa, acha que está ganhando dinheiro, acha que aquilo ali que é prosperar, né? A maior prosperidade que nós temos na vida, queridos, é ter intimidade com Deus. Oh, meu Deus do céu, não tem nada que se compara. Isso é uma prosperidade que transborda todas as áreas da nossa vida. Né? Líderes empresariais que às vezes se esquecem dos princípios éticos, né? Depois de assumirem o sucesso. Então, só para a gente finalizar aqui, né? Essa lepra na testa aqui é muito interessante. A lepra não foi em qualquer lugar. Olha o que Deus está falando, gente. Olha os detalhes. A lepra não foi em qualquer lugar, ela brota especificamente na testa. É o local visível, né? Um local visível e é um local que onde está na cabeça aqui, ó. Pensamentos. É o centro aqui, né? Aqui, ó. Mostra aqui pensamentos. Os teus pensamentos. Aonde que o rei usava coroa, gente? Aonde que é que usa coroa? Aqui, ó. Na cabeça. E aonde veio a lepra? É impossível esconder a lepra aqui, ó. Porque você sabe que naquela época, né? Às vezes, quando a pessoa começava com lepra, ela colocava roupa para ninguém ver. Mas na testa, como é que faz? Como é que vai esconder na testa? Todo mundo via. Era impossível de esconder. Ah, gente, meu Deus do céu. Isso aqui dá uma pregação, pai, meu Deus. É forte. Estou entrando no manto aqui, mas o horário já está avançando. Ah, queridos. Ô, Senhor, ministra os nossos corações, abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos. Uzias teve um raciocínio totalmente distorcido, queridos. Totalmente distorcido. Ele toma uma decisão rebelde, né? E aquela lepra, ela se manifestou fisicamente, entende? A lepra fala do pecado. E aquilo ali foi uma manifestação física que externalizou o pecado interno, entende? Ele já estava ali, o coração dele já estava leproso, já estava todo em pecado. Aquilo ali só foi ali uma materialização física do pecado dele. Gente, eu vou ter que fazer uma pregação sobre essa palavra, porque Deus está me entregando tanta coisa aqui, não vai dar tempo de entregar aqui. Mas eu me comprometo aqui. Ô Senhor, meu Deus, é muito forte. A mergulhar mais e trazer de uma forma mais, com um tempo mais tranquilo aqui. Só para a gente fechar aqui. A gente viu 3 reis, tá? O último rei foi o rei Jotão, né? Que foi filho de Uzias. E Jotão, a palavra do Senhor fala que ele foi fiel. Então, dos 3 reis que a gente vê aqui, a gente tem Jotão como um exemplo,
daquele que foi constante. A fidelidade de Jotão foi constante. E a palavra fala que ele se fortaleceu, porque ele dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, o seu Deus. Então, aqui representa aquele que é fiel constantemente, o Filho de Deus, o crente que é fiel constantemente, que não oscila, que não tem um coração dividido, que não se orgulha, que mantém buscar a dependência do Senhor de forma completa. Nós vimos 3 reis. Queria ter falado um pouco mais de Jotão, mas não deu tempo. Amazias, ele falha. Por quê? Amazias foi o primeiro, lembra? Coração dividido. Coração dividido. Faz aqui, aqui não faz. Quer servir a Mamon e quer servir a Deus. Tá? Literalmente, ele adorou a outros deuses. Literalmente. Servir a Mamon, queridos, é você adorar a Mamon. Tá? E ele foi aqui, ó, coração dividido. Serviu o Senhor pela metade. Resultado? Fim de linha. Fim de linha. Segundo rei, Uzias, prosperou grandemente. Grandemente. Enquanto buscava o Senhor, Deus mesmo o prosperava. Deus. Sabe quem é o dono do ouro, da prata, da riqueza, da abundância? Sabe quem é o dono? É Deus. É Deus. É isso que as pessoas não enxergam. Às vezes busca o ouro, busca a prata, mas não entende da fonte. Não entende quem é a fonte das riquezas. Meu Deus! Ele prospera grandemente. Mas o sucesso gerou o quê? O orgulho no coração dele. É a inclinação para o mal. A inclinação para o mal que ele tinha dentro dele. O sucesso vai e gera um orgulho que o destruiu, literalmente destruiu. Só que Deus mostra aqui para nós Jotão. Assim, Jotão se fortaleceu, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, o seu Deus. Então, olha só, não foi coincidência. Foi direcionamento intencional. Ele direciona os caminhos dele. Os caminhos falam o quê? Das suas escolhas. De onde você está pisando. Ele direciona intencionalmente ao Senhor, o seu Deus. Enquanto os outros vacilaram entre obediência, desobediência, né? E rebeldia, enquanto uns se corromperam com a prosperidade, Jotão, ele escolhe a fidelidade consistente. Ele escolhe ser fiel de forma consistente, de forma intencional. Qual foi o resultado? Fortalecimento progressivo. A palavra fala que ele cada vez mais foi se tornando mais forte e mais poderoso. Sabe o que é a palavra forte em hebraico? Tô acabando agora. A palavra forte em hebraico é hazak. Hazak. Fala aí, ó. Hazak. Hazak. Não é apenas uma força física, mas é uma coragem moral. É uma estabilidade emocional. Emocional. Para de ficar oscilando nas tuas emoções. Ora tá, ora não tá. Ora ouve o Senhor, ora ouve o diabo. Para. Tem estabilidade no Senhor. Seja como Jotão. Ele dirigiu intencionalmente os caminhos dele diante do Senhor. Estabilidade emocional. E o que ele recebeu? Poder. Poder espiritual. Então, Hazak é coragem moral, estabilidade emocional e poder espiritual. E força física. Então, o segredo, presta atenção, o segredo não está, queridos, em grandes feitos esporádicos. A gente vê aqui que alguns dos reis fizeram coisas assim, ó,
maravilhosos, mas não permaneceram, não foram fiéis. Começaram bem. Uzias, até máquina ele criou, tecnologia, grandes feitos esporádicos, mas sem dirigir de forma consistente os nossos caminhos no Senhor. Diante do Senhor, todo dia, dia a dia, nada vale. Então a gente precisa entender isso. Aqui, ó, a tua bússola moral para dirigir o teu caminho diante do Senhor, ela aponta constantemente para Deus. Você sabe disso. A tua bússola dentro de ti, ali tu sabe que o caminho é o Senhor e não há vida fora dele. Não há vida fora dele. Então, quando você está ali, ó, se mantém constantemente, né? Às vezes tu quer ir para um outro caminho, mas ali tu sabe, a direção é para cá. Então tu vai, dia após dia, com constância, com fidelidade. Ele vai te fortalecendo de dentro para fora. De dentro para fora você vai sendo fortalecido no Senhor. Você vai sendo alinhado, você vai sendo curado, você vai sendo liberto. E Ele vai te prosperando. E Ele vai estabelecendo os projetos, os sonhos dEle. Aquilo que Ele tem para a sua vida, que é muito mais alto e muito mais excelente do que os teus próprios caminhos. Porque assim está escrito. Então essa, queridos, é a diferença entre sobreviver e prosperar espiritualmente. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nessa manhã, que você seja renovado, fortalecido e dirija intencionalmente os teus caminhos de forma consistente na presença do Senhor, o teu Deus. Shalom, shalom, bom dia, até amanhã.